E quando eu penso em organização, uma das coisas que eu penso muito, principalmente ultimamente, essa questão de time management, né? A gestão do tempo. Eu acho que hoje em dia ela vai além da gestão do tempo, né? Tem muito a ver com a gestão da atenção. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Leader View. Eu sou Rodolfo Roim e eu estou aqui com Patrick Nunes e Cléo Neto e hoje a gente vai discutir a respeito de organização. Por que nós trouxemos esse tema? Porque a gente acredita que é um dos principais atributos de um bom líder. Sabendo que o nosso tempo é algo finito, os líderes eles precisam ser muito bem organizados para poder conduzir a sua unidade de negócio, conduzir a sua estrutura. Né? E dividir o seu tempo entre cuidar de todas as atribuições, como olhar para as vendas, para a receita, para a lucratividade dos seus negócios, mas principalmente para poder treinar as pessoas. Então hoje nós trouxemos os temas de delegar e cobrar, né? Como adaptar como nós adaptamos a nossa organização em tempos de pandemia e como esses aprendizados vão se refletir no futuro do trabalho. Bom, vamos começar aqui falando, Patrick, me conta um pouquinho aí sobre essa importância de ser organizado, né? A gente fala muito sobre isso entre nós. Como é que você enxerga o tema da organização hoje na sua vida como líder? Rodolfo, eu acho interessante, porque o primeiro ponto, eu acho que da organização, eu sempre começo com aquele princípio do líder se organizar, né? Liderar a si mesmo, né? É uma questão muito importante para mim em relação à organização, é realmente essa questão do foco, né? Eu acho que é o primeiro passo. Para a gente conseguir organizar uma estrutura, a gente se organizar, né? Se a gente pensar, há pesquisas que indicam que 47% das coisas que a gente faz, a gente se distrai ao fazê-las. E é muito interessante, porque o cérebro do ser humano é meio que programado para ser distraído, para se distrair de uma certa forma. Então, o nosso próprio inimigo é o nosso cérebro, né, de uma certa forma. E essa coisa, né, você mencionou que tempo é um artifício finito. E quando eu penso em organização, uma das coisas que eu penso muito, principalmente ultimamente, essa questão de time management, né, a gestão do tempo. Eu acho que hoje em dia ela vai além da gestão do tempo, né? Tem muito a ver com a gestão da atenção, né? Hoje em dia nós somos bombardeados com informações o tempo todo, pensamentos o tempo todo, principalmente hoje na época de pandemia, reuniões, etc. Então é muito além da gestão do tempo, mas a gestão da atenção mesmo. E se o líder não tiver, uma líder não tiver uma gestão boa do seu tempo, da sua atenção, fica difícil organizar uma estrutura, né? Então, para mim é muito interessante, porque eu passo por várias questões de tentar identificar como eu posso trabalhar a minha atenção para o meu foco ficar melhor. Eu tenho 3 princípios básicos. Um deles é essa questão de multitasking, né? Que a gente acha que a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, que na verdade é um mito, né? Outra coisa que é muito interessante hoje em dia é que a gente tem o vício da ação, né? Muitas vezes a gente não se vê parado, né? Sem fazer nada. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente é viciado. Quantas vezes a gente não pega o telefone, né? Por exemplo, por dia. E uma coisa muito importante nesse primeiro passo da organização, essa auto-organização, é criar tempo para cumprir algumas tarefas. É uma coisa das coisas que eu faço ultimamente. Eu programo meu calendário para cumprir tarefas específicas, para organizar um pouco a minha própria atenção e meu próprio tempo. Eu acho que uma das coisas em relação à organização de pessoas é conseguir ouvir e entender como elas organizam o seu tempo, como elas organizam a sua atenção. E em relação à estrutura, para organizar uma estrutura, é importante sabermos como as pessoas ao nosso redor organizam o seu tempo, organizam a sua atenção. Acho que é um dos pontos mais importantes. Não só para a auto-organização, mas também algumas das coisas que eu uso para a minha organização e para o meu foco. Eu posso pegar o gancho do Patrick e comentar um pouco sobre isso, porque no meu caso, pessoal, eu trabalho com desenvolvimento de negócios, na parte de vendas e em consultoria. E ainda que exista o mito um pouco de que a venda e o desenvolvimento de negócio, ele é muito inspiração e não precisa ter nenhum tipo de organização, né? Com pessoas boas e com as melhores equipes você vai alcançar resultados, isso não é verdade. Quando você está estruturando uma área nova, ou até uma área que já existe, ou fazendo modificações na forma como as pessoas trabalham, organização e estruturação do trabalho
é fundamental, não tem como não trabalhar dessa forma. Então, por exemplo, mesmo tendo a melhor equipe e atingindo os resultados, é chave que você possa ter uma metodologia, é chave que você possa ter uma estruturação no trabalho, uma cadência, os pontos de controle daqueles resultados, uma delegação muito clara de quem faz o quê, com quais clientes, em quais países. A partir disso, você tem que criar os momentos de controle, os pontos de controle, para poder estabelecer se os resultados estão sendo alcançados da forma esperada e agir, tomada de decisão quando requerida. E para mim, eu reflito muito sobre isso. Será que a gente ia alcançar os resultados que a gente está alcançando se a gente não tivesse esse monte de reunião, esse monte de ponto de controle, essa interação com tantas pessoas? Mesmo que alcance, é por pura sorte às vezes. E por isso que é fundamental que o líder tenha sim, e eu aplico isso todos os dias, a estratégia. Número 2, a forma de delegar e operar o negócio. A cadência, que é o engajamento com as áreas internas, que podem ser várias, e com as áreas externas e os demais interlocutores e stakeholders daquele trabalho que você lidera. E a partir disso, o ponto de controle para poder tomar a decisão quando a coisa não vai tão bem, ou até para fazer as ações, né, tomar as ações que precisam quando a coisa vai bem. Por isso, é muito importante ter esse processo bem organizado, mesmo que você tenha, de novo, a melhor equipe. Não, isso acho que você tocou em 2 pontos principais aqui. Um deles é de você discernir a respeito da melhor uso do seu tempo, sabendo em quais reuniões quais reuniões são realmente necessárias e produtivas, quais poderiam ser trocadas por uma troca de mensagem, um e-mail. A gente vai falar um pouco a respeito disso, principalmente nos tempos que a gente está vivendo hoje, né? Mas eu queria tocar num outro aspecto que você mencionou, Cleo, que é o de delegar, né? Então, já falamos sobre isso em outras ocasiões, e delegar é uma atividade primordial nas habilidades de um líder, né? Ele precisa saber delegar, né? E faz parte também da melhor gestão do seu tempo. Então, queria saber de você como é que é delegar para você, né? Como saber exatamente qual é o tempo, qual é o melhor momento de se delegar. E aí eu quero explorar o momento, não somente o momento do negócio em si, né, daquela atividade necessária, mas principalmente qual é o momento da pessoa para poder receber essa atividade. Isso eu posso falar que delegar é um pilar, na minha vida pelo menos foi um pilar, né? Estou aqui para fazer um depoimento aqui, pessoal. Foi um pilar muito importante, um antes e um depois, de aprender e me adaptar para isso. Porque quando você tem uma equipe grande, ainda que, de novo, né, eu quero reforçar muito isso, você tem uma equipe com as melhores pessoas, você tem toda a metodologia e a cadência estruturada para os pontos de controle, para as interações com os clientes, e você está trabalhando de uma forma espetacular. Como você tem uma equipe grande e normalmente os objetivos são ambiciosos, pelo menos é a minha experiência, chega um momento que você já não consegue fazer tudo você mesmo. E por isso delegar é imperativo. É uma regra. Você não consegue ser a estrela. Um líder que eu tive me disse uma vez, essa metáfora só funciona no Brasil, que você não pode ser sempre o show de um banquinho e um violão, que é uma metáfora bem brasileira, né, de bossa nova. Não dá para ser uma única pessoa brilhando naquela equipe. Então é muito importante que o líder tenha suas atividades, mas que ele possa operar aquele negócio, aquela estrutura, aquele framework, aquela equipe que ele desenvolveu para os pontos de controle e para a tomada de decisão, mas delegando as atividades ainda que sejam importantes para as pessoas da equipe. Assim é que se ganha escala, que se pode atingir mais resultado e que se pode fazer muito mais com as pessoas que você já tem. E eu acho que muita gente passa por isso, né? A não ser uma pessoa que delega de forma nata. Eu tive que efetivamente aprender a delegar. Eu comecei a minha carreira numa equipe técnica, onde você era estimulado a ser o melhor. E poder fazer e treinar e aprender para que você fosse o melhor. E às vezes isso interfere na tua capacidade de gerir pessoas, de organizar equipes e estratégias,
e pessoas. Então, para mim, a minha carreira me trouxe muita dificuldade no início, porque eu não sabia delegar. Eu queria a atividade, o mérito dos logros, né? E a equipe não crescia, não se desenvolvia. Até que eu percebi, e um dia paguei caro por isso, né? Que eu tive uma oportunidade de ir para um outro tipo de cargo, de gestão, e eu atrasei 6 meses a transferência para essa nova posição, porque eu não tinha delegado ou preparado uma equipe e pessoas para me substituir. Então esse para mim foi o grande momento que eu entendi, que brilhar é importante, mas que é muito importante que as pessoas recebam e você possa delegar para elas aprenderem também. Bom, e é um ponto, inclusive, que na entrevista com o John Endo ele colocou, né, dizendo que num determinado momento da carreira dele, ele chegou no projeto que ele estava alocado, jogou tudo fora, fez tudo de novo, e que no fim das contas a equipe que estava trabalhando com ele disse que, né, efetivamente não aprendeu nada, só aprendeu que ele não tinha gostado do código dele, né? Porque essa é uma questão que de novo, a gente já debateu muito a respeito disso, né? E que delegar, e parte das atribuições de um líder, ele é ser um bom professor, né? Ser um bom líder significa ser um bom professor, que é onde você vai efetivamente investir um tempo seu para poder ensinar aquelas pessoas a respeito do que precisa ser feito, da maneira com que precisa ser feito, e qual a expectativa que existe em cima da entrega que aquela pessoa vai fazer, né? E obviamente que isso tem que vir junto com o tema de empatia, ou seja, você saber discernir a respeito de qual atividade você vai entregar para qual pessoa, levando em consideração as suas habilidades, levando em consideração as suas aptidões, né? Me conta uma coisa, Cléo, você nesse teu processo de aprendizado, de como delegar, como fazer com que as pessoas assumam essas responsabilidades, como é que o exercício do desapego, né? Ou seja, se tem uma certeza que aquilo não será feito do seu jeito. Pode ser feito, mas não do seu jeito. Como é que é esse trabalho de desapego? Não, isso varia muito, né, de pessoa para pessoa. No meu caso, não foi fácil, porque eu ainda sentia falta daquela energia, da adrenalina de ter feito eu mesmo, de ter conquistado, de ter ido num cliente e fechado aquele grande negócio eu mesmo. Então, a minha vida mudou quando eu tive que gerenciar e gerir equipes, liderar equipes de vendas em consultoria, e eu já não era, quase sempre, a pessoa que estava na frente do cliente fazendo, executando e trazendo o contrato assinado. O que me ajudou, e foi a grande virada, foi que eu comecei a ser muito reconhecido pelos resultados da equipe, ou seja, pelo todo. Então, quando o todo funcionava, por sorte, a organização onde eu trabalhava valorizava muito a visão estratégica e a gestão de pessoas. E aos poucos, e é verdade que eu tive um líder muito paciente, ele me ajudou a entender que os resultados da equipe e da organização podiam me ajudar a crescer cada vez mais. A partir daquele momento aconteceu algo muito interessante. Uma das coisas mais legais do meu dia a dia, a melhor parte do meu dia, é falar com a minha equipe. Ajudar, delegar tarefas difíceis, complexas e setar as expectativas com eles. De uma forma muito organizada, mas eu procuro delegar para que eles possam achar soluções eles mesmos. E essa agora, de forma muito honesta, é a parte mais interessante do meu trabalho. Porque eu sei que eu estou ajudando as pessoas, eu sei que eu estou me ajudando e a gente pode, né, crescer junto. E, de novo, por sorte, se você tem a sorte de que a empresa valoriza o teu trabalho quando ele acontece dessa forma, é a melhor receita para você pegar e aprender a desapegar. Que é de fundamental importância, né? Porque as coisas serão feitas, mas não do seu jeito, o que significa que não é um problema, né? Não é um problema que as coisas não sejam do seu jeito, né? Desde que elas sejam executadas e que o resultado seja positivo, né? Então não tem um problema. Por outro lado, só um comentário, eu comentei de um líder muito positivo que eu tive, que me ajudou a desenvolver isso. Eu também tive um exemplo não tão bom. Eu tive um chefe que me disse uma vez, olha, vai ser my way or the hard way. Então assim,
Ou vai ser do meu jeito que eu estou dizendo, que é o jeito certo, que eu estou acostumado a fazer, ou vai ser o jeito difícil, e difícil para você. Então, não é a melhor forma. Existem muitas formas de chegar no mesmo lugar. Quem nunca, né? Quem nunca? Bom, do meu lado, eu parto do princípio de que a boa execução ela depende fundamentalmente da expectativa que eu gero para aquela pessoa, para quem eu estou atribuindo aquela atividade. Então, eu tenho esse processo de delegar as atividades para as pessoas. Eu tenho um mantra dentro da unidade de negócio que eu digo que a gente tem que estar... eu coloquei o mantra em inglês que é o highly aligned and loosely coupled, ou seja, a gente tem que estar extremamente alinhado, mas não precisa estar grudado um no outro, de maneira que as pessoas tenham autonomia para poder executar suas atividades. A gente faz algumas cadências semanais, né? Uma para efetivamente para vendas, outra para o controle geral da unidade de negócio. E eu tenho, inclusive, uma cadência com os meus liderados através da qual eu faço um coaching para eles a respeito disso, né? Quer dizer, isso é tudo para que a gente consiga ter uma organização que funcione, sobretudo em tempos de pandemia, né? E que, como a gente está falando, o desafio ele passa a ser não somente gerenciar a nossa estrutura, as nossas equipes, mas principalmente gerenciar o nosso tempo, a nossa vida, né? Uma vez que a gente continua vivendo e trabalhando no mesmo lugar, né? Patrick, como é que você está conseguindo resolver esse problema do seu lado, no seu dia a dia? É interessante, né, essa questão de organizar nossa vida, né, Rodolfo? Porque existe uma demanda, né? E demanda uma certa atenção, principalmente como você mencionou, principalmente nos tempos de pandemia. Para mim, eu volto naquela questão do autogerenciamento. Para mim, um dos pontos mais importantes foi criar essa rotina. Criar uma rotina de ter um comportamento disciplinado e que você está trabalhando em casa ou vivendo no trabalho, né? Então, eu criei um ambiente para mim, para eu poder me concentrar e tudo mais. Então, eu criei esse ambiente, meu espaço de trabalho, me organizar. Essa minha organização pessoal foi muito importante para poder colocar em sequência, cadência, né? Por exemplo, essa questão da cadência que você mencionou, eu fiz o mesmo. Eu criei uma certa cadência com os meus diretos, com pessoas da equipe, eu criei uma oportunidade ou algumas oportunidades que foram adaptadas conforme as coisas foram acontecendo com a pandemia. Por exemplo, no começo da pandemia a gente tinha muito contato, porque a gente passou de um ambiente totalmente presencial para um ambiente totalmente virtual. A gente perde, né, o contato. Por exemplo, a gente chama aqui nos Estados Unidos a conversa de bebedouro. Você perde aqueles contatos, né, aquelas conversas informais, você passa no corredor, vê alguém, como está aquele projeto ou não está. Essas interações informais, elas foram removidas, né? Elas foram perdidas. Então no começo a gente criou uma cadência um pouco mais frequente, mais intencionada, e aos poucos a gente foi adaptando, analisando, devido a projetos, devido às necessidades que as pessoas tinham nas suas vidas pessoais com a pandemia, né? A gente sabe que não foi só uma questão de trabalhar remotamente, não é? Foi também uma questão de filho, cachorro, marido, mulher, papagaio, o filho que está fora da escola, em casa. Então a fadiga do Zoom que aconteceu logo no começo e acontece ainda hoje de uma certa forma. Então assim, para mim foi muito interessante criar essa cadência e eu acho que acima de tudo a questão da confiança, né? Criar e amadurecer e colocar muitas vezes à prova a confiança na sua equipe, né? Muitas das pessoas achavam que se você não vir a pessoa trabalhando, né, a pessoa não está produzindo. Não é assim, né? Você mencionou, Cleo, essa questão dos resultados. Quando você cria essa cadência dos contatos, manter a moral, manter a conversa, a inspiração e reproduzir um pouco essa questão das papos informais, as conversas informais. E quando você faz isso com projetos, você analisa resultados, como você faz o coaching, etc. Então isso é bem interessante. Bom, isso bagunçou um pouco a nossa vida, mas apesar de todos esses pesares, a gente continua trabalhando, a gente continua exatamente aqui, né, sentado de frente para esse computador há mais de um ano fazendo isso, né? Então, ou seja, nós conseguimos nos organizar, né? Nós conseguimos suprir algumas interações que tínhamos pessoalmente com a presença virtual, e esse ponto que você falou, né, a respeito da gestão de mudança, acabou que
foi feita, né? As pessoas aprenderam a trabalhar de forma remota e muita coisa se aprendeu. Afinal de contas, como eu falei, a gente está há mais de um ano sentado na frente do computador em regime de home office. O que você acredita que desse aprendizado todo, desse tempo todo que a gente está nessa circunstância, vai se levar para um futuro, para um momento onde a gente voltar a ter uma interação que a gente costumava chamar de normal? Muito interessante. Eu espero muito que uma das coisas que a gente continue levando conosco, a gente sempre fala muito de empatia. Eu acredito que essa questão da pandemia, ela exigiu, acho que da liderança, no sentido geral, muita compaixão, além da empatia, né? Que é essa coisa de você realmente não só se colocar no lugar da outra pessoa, né? Mas pensar o que eu posso fazer para facilitar um pouco, para amenizar um pouco a vida do outro. E muitas vezes eu acho que a gente, não estando numa situação de vulnerabilidade como a gente tem estado com a pandemia, muitas vezes esse nível de empatia e nível de compaixão, talvez ele não era tão elevado, ao meu ver pelo menos. Então eu observo a interação das pessoas, eu vi isso muito no começo da pandemia. Eu vi alguns exemplos ruins de liderança, onde não havia uma paciência, por exemplo, se uma criança entrava na frente do vídeo, se esperava que ia ser a vida como ela era, né, sem uma pandemia, sem esses outros fatores. Eu acredito e espero que a gente leve isso para o futuro. Acredito que a gente possa também e deva levar essa questão de mudança, essa gestão de mudança que não precisa ser o 8 ou 80, né? Não precisa ser tudo virtual ou tudo presencial. Se a gente puder levar um pouco desse meio híbrido, né, dessa adaptação, dessa coisa de que você pode criar uma competitividade muito boa para sua empresa, se você realmente começar a pensar em como você pode contratar pessoas, onde elas estão, de que lugar do mundo elas trabalham. Eu acho que essas barreiras geográficas, físicas, foram eliminadas, foram levantadas. Eu espero que a gente consiga levar. Muitas vezes fica essa discussão, né? Vai voltar todo mundo para o escritório? Ou vai voltar a ser como era? Eu acho que a gente já tem visto muitas empresas, eu tenho amigos dos quais muitas empresas já abriram mão dos seus escritórios físicos, já tomaram decisões. Essa semana ou semana passada, a Ford, que é uma empresa conservadora, tomou essa decisão que se você não estiver no chão de fábrica, a parte administrativa vai ser toda virtual permanentemente. Então eu acredito assim, essas mudanças, esses paradigmas que estão sendo quebrados, a gente está sendo forçado a quebrar, né, com essa situação. E essa evolução rápida de mudança, eu acho que a gente pode e deve levar com a gente para o futuro. Não, perfeito. Realmente tem muita coisa que mudou e eu acredito também que junto com essa mudança vem um aprendizado enorme e que a gente vai acabar carregando isso para frente, né? Eu visitei recentemente um cliente que me disse que 2 meses antes da pandemia tinha feito uma pesquisa para poder saber qual é o percentual da população dos funcionários que poderiam trabalhar em regime de home office. E a conclusão que ele chegou é que nenhum. Era impossível se estabelecer uma política de home office dentro da empresa, 2 meses antes da pandemia. Não preciso dizer que 95% do contingente teve que trabalhar de casa depois daquilo, forçosamente, né? Bom, e aí as coisas se adaptaram, elas se acomodaram na situação que a gente está vivendo, né? E eu vi uma pesquisa recente da BCG, né, da Boston Consulting Group, falando exatamente sobre isso, né, sobre as tendências futuras de trabalho remoto, de experiência do funcionário. E essa pesquisa, estou com a minha colinha aqui, ela disse que 79% das pessoas que responderam à pesquisa dizem que elas se veem mais produtivas em casa. E 16% não gostam dessa história de home office, tá? No entanto, a mesma pesquisa diz que 40% das pessoas estão dizendo que eles pretendem aumentar o tempo que eles fazem home office, ou seja, se eles faziam um dia por semana, eles vão considerar a hipótese de fazer mais dias por semana. Cleo, como é que você está vendo isso na Europa, não só nessa questão, no momento que a gente está vivendo, mas sobretudo nos anos vindouros e como que a gente vai absorver esse aprendizado? Agora mesmo, no contexto europeu,
As empresas que já estavam preparadas tecnologicamente e organizacionalmente, elas conseguiram passar por esse trauma inicial de uma forma mais adequada. A gente está vendo isso no mundo inteiro, mas aqui na Europa a gente está percebendo isso claramente, né? Que muitas empresas que rapidamente se adaptaram, inclusive antes do lockdown ser decretado, que já tinham 100% das pessoas trabalhando de casa, porque eles tiveram casos de infectados dentro da organização. E aí vem um líder que, impressionante, rapidamente lidera a sua organização para que todo mundo vá para casa, usando as ferramentas corretas, gerando o mínimo impacto possível. Isso requer muita organização, porque é um deployment de pessoas e de um novo paradigma em 2 dias. Isso foi muito interessante de ver como as empresas mais preparadas, mais inovadoras se adaptaram rapidamente. O que a gente está vendo no futuro do trabalho, o futuro da nova normalidade, né, um pouco de uma realidade futura que a gente vai ter no mercado, o que está acontecendo é que algumas empresas estão recebendo parte da sua força de trabalho de volta. Na Europa, só para lembrar, nós tivemos um lockdown de 100% de quase 4 meses, quase. Então, agora, voltar para o escritório, ainda que não pareça, é algo muito relevante. Então, poucas pessoas estão voltando, 30%, 20% da força de trabalho de algumas empresas, no modelo de rodízio, em alguns casos, e em alguns casos não está voltando ninguém. Para os próximos passos disso, o que a gente tem visto nas notícias e nos estudos é que existe um desejo de algumas empresas não voltarem a ter um escritório físico permanente e só utilizar um escritório líquido, por assim dizer, que de vez em quando vai ter algum tipo de encontro, para quando tiver algum evento com o cliente ou algum projeto específico que requer a confidencialidade da informação que não possa sair de dentro do escritório da empresa. Nesses casos, as pessoas podem voltar e trabalhar no escritório modelo tradicional, mas isso é mínimo, cada vez menos. É uma redução de custos importante em termos de real estate, né? Então, isso está bastante claro. Outras empresas querem sim voltar a essa modalidade, mas no modelo de rodízio, né? 50% da força de trabalho numa semana, na próxima semana outro 50%, e as suas variantes. Então, esse é um pouco do futuro que a gente está vendo. Esse modelo veio para ficar. Sobre o aspecto da organização, o tema que a gente está discutindo hoje, isso está requerendo das empresas uma organização muito forte de quem volta, quem não volta, quem pode voltar, quem foi infectado, se está permitido já para voltar ou não. Então, requer um controle muito mais além do que era antes dos resultados, senão que da vida do colaborador, da forma de trabalho, quais as equipes voltam, quais as equipes não voltam e em que modelo a sua empresa vai gerar resultado, porque isso é o que importa, que o seu líder descubra em qual modelo, nessa nova adaptação, vai gerar resultado com as pessoas em casa, modelo híbrido, seja o que for. Esse é o impacto que foi gerado em organização. Né? Não, perfeito. E aí você e o Patrick tocaram num ponto que eu queria explorar um pouquinho mais para a gente poder encerrar esse tópico da nossa discussão, né? Que é o Liquid Workforce, ou seja, a possibilidade de você contar com pessoas trabalhando de qualquer lugar, né? Em fusos diferentes, quer dizer, isso adiciona um complicador razoável, um componente de complicador aqui razoável na nossa discussão de organização, né? Como é que vocês enxergam esse assunto aí, Cléo? Tem um ponto que também é uma tendência muito forte, e o Patrick pode comentar como é nos Estados Unidos hoje, mas na Europa é uma tendência muito potente, que é das equipes ágeis auto-organizadas. E algumas empresas, sobretudo empresas nativas digitais, empresas mais inovadoras, né, elas já vêm com um modelo de equipe autogerenciável, onde eles desenvolvem e setam os objetivos entre a equipe, eles avaliam o desempenho das equipes, das pessoas, a bonificação das pessoas, o desempenho das pessoas. E os resultados atingidos pela organização e pelos projetos dentro das próprias equipes, sem a interferência de recursos humanos, sem a interferência dos líderes mais altos, uma equipe que se autogerencia, isso é muito potente, é um paradigma muito novo, Management 3.0, mas principalmente é onde eu queria focar. Como que você consegue, do aspecto da organização, delegar parte disso para suas equipes? Por exemplo,
onde as pessoas não querem trabalhar na sexta-feira a partir das 3 da tarde, porque elas trabalham um pouco mais durante a semana, delegam as tarefas de forma adequada, fazem os seus pontos de controle durante a semana e tem um equilíbrio, né, com a sua vida pessoal um pouco mais adequado. Essa é uma grande tendência que a gente está vendo no aspecto de organização de empresa. É interessante, eu sou suspeito, porque eu já estou acostumado a trabalhar com esse esquema de liquid workforce já há algum tempo. Na nossa equipe a gente trabalha nesse esquema híbrido há um tempo e é autogerenciável. A gente acredita muito que a função da liderança, o líder, a líder, a função dele é realmente os pontos principais que a gente fala, que é inspirar, setar a visão, né, colocar a visão para a equipe, fazer o coaching e tudo mais. Mas a questão operacional do dia a dia de projetos, para nós, a gente acredita muito nessa parte da confiança. Nós vamos atingir os objetivos juntos, todo mundo é profissional, todo mundo quer a mesma coisa, qualidade, entregar no prazo, todo mundo pode se gerenciar. Então a gente tem vivido isso há algum tempo. Inclusive com a utilização dessa mescla do Liquid Workforce com o Management 3.0, com a utilização de contratados, freelancers, né? A gente faz essa questão de utilizar esse esquema também híbrido de forma estratégica, obviamente. Mas isso é muito importante, porque você consegue uma produtividade, você consegue fazer uma colocação de prioridades e projetos de formas diferentes, com diferentes tipos de pessoas, com pessoas que você vai utilizar para projetos específicos e vai acabar ali, e outras que você mantém in-house, né, os internos, com um objetivo um pouco maior, né, um objetivo mais robusto, que cobram, que exigem mais especialidade, etc. Então, para nós, essa questão do autogerenciável é uma questão que a gente tem empreendido já há algum tempo, não acontece da noite para o dia, mas eu acho que é uma coisa que dá muito certo e que dá muito resultado eventualmente. Excelente, cara, excelente. Pessoal, acho que uma excelente discussão. Tocamos em vários pontos aqui de como delegar, de como a gente organizar as nossas equipes, de como organizar o nosso tempo para poder fazer a gestão do nosso dia a dia, do nosso trabalho, com o objetivo sempre claro de entregar o resultado esperado da nossa equipe, da nossa estrutura, né? E tocamos inclusive num ponto onde como que a gente está vislumbrando o futuro do trabalho do ponto de vista organizacional, inclusive. Temas super interessantes como o Management 3.0. Para a gente fechar o episódio agora, Patrick, quais suas considerações finais sobre o que nós discutimos hoje? Eu acredito, mais uma vez, como a gente comentou no começo, né? A organização é fundamental, né? A organização, a nossa própria organização, nossa própria observação, principalmente com essas mudanças constantes, mais uma vez, não é uma questão de receita de bolo, né? A liderança não é isso e a organização também não é. É muito importante a gente lembrar que nessa questão dessas mudanças da organização, a gente tem que passado mais do que nunca por um período muito difícil, né? Então, a gente tem evoluído, a gente tem enfrentado obstáculos, né? Nunca visto antes, águas muitas vezes não navegadas, essa situação que a gente está vivendo hoje. Então, acho que é muito importante para a liderança, para líderes, no sentido geral, terem paciência consigo mesmo nesse processo, né? Que não é uma coisa fácil. A gente está discutindo aqui alguns pontos, algumas dicas, etc., mas como a gente sabe, não é uma coisa fácil. Então, eu diria que um ponto final para fechar esse pensamento, para a gente poder ter foco, ter muita paciência com a gente mesmo, não vai acontecer da noite para o dia, porque cada um tem a sua forma de poder passar a sua transparência, a sua autenticidade para gerenciar e administrar tudo isso e se organizar no sentido geral. Acho que é isso que eu diria. Eu já vi pessoas que gerenciavam equipes na pura inspiração. A gente se junta e tudo funciona e essa equipe toca como música. Eu nunca consegui fazer isso. Para mim, e hoje eu tenho a felicidade de trabalhar com equipes em mais de 20 países. A gente interage, só para comentar alguns dos stakeholders, a gente está falando de mais de 15 áreas diferentes, dentro e fora da organização, mais o principal, o cliente, que são muitos. A gente está falando de mais de 100 clientes em toda a Europa, dos principais. Não tem como não gerar um framework, uma metodologia de engajamento,
uma cadência muito clara e específica e os pontos de controle para que você possa tomar decisões. Organização e estruturação são fundamentais para você liderar de uma forma, né, adequada e eu diria que moderna, equipes grandes, multidisciplinares, autogerenciadas e ágeis. Então, acho que uma mensagem importante, uma missão para nós, no final das contas, é poder garantir que, mesmo que as coisas vão bem, a gente precisa ter um nível de organização adequado para poder atingir resultados de forma intencional. Ser muito intencional no resultado que a gente está gerando. Né? Exatamente. Acho que parafraseando um pouco do que o Cléo falou a respeito ao longo da nossa discussão, não adianta você ter os principais talentos, né, ou pessoas talentosíssimas na sua equipe, não adianta você ter a estratégia mais matadora se você não tiver organização. Você provavelmente vai acabar se vendo numa situação onde você está incorrendo nos mesmos erros ou buscando soluções que poderiam ser muito facilmente resolvidas através de um processo, através de algumas ferramentas onde você consiga organizar o seu dia, a sua equipe e destinar tempo para poder capacitar as pessoas para que elas recebam aquela missão e entreguem a missão a contento, né? Desapegue, porque não será do seu jeito, mas vai ser entregue, né? E tenha empatia em descobrir quais são os potenciais das pessoas da sua equipe, quais são as aptidões das pessoas da sua equipe, que assim você vai ser capaz de contar com o melhor daquela pessoa e delegar de maneira ótima, tá? Bom, então foi isso, pessoal. Essa foi a nossa conversa sobre organização. Então eu queria agradecer imensamente a audiência de vocês. Comentários, dúvidas, perguntas, por favor, a gente deixa nos comentários do áudio ou do vídeo. A gente vai ficar muito, muito contente em recebê-las e respondê-las, tá bom? Até a próxima. Gostou? Então inscreva-se no canal do YouTube e siga o podcast nas principais plataformas para não perder novos conteúdos. Deixe suas perguntas ou comentários ou os envie para theleaderview@gmail.com.